Hoje nós vamos falar dos 11 passos para manejar a nossa raiva. A raiva, ela tem uma função primordial na nossa vida, que é a defesa. Ela é um dos 4 sentimentos básicos das emoções humanas, que é a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. A raiva é o resultado de uma percepção de ofensa, provocação, desacordo e até frustração tão grande que faz com que a pessoa responda de forma agressiva para quem despertou esta sua raiva. A gente tem os componentes da raiva, que são reações físicas, reações cognitivas, reações emocionais e comportamentos típicos que podem ser adequados ou inadequados. Vamos ver cada um deles. Nas reações físicas da raiva, a gente pode perceber, sentir o nosso coração disparar, a nossa respiração ficar mais acelerada, tremer, suar, podemos sentir dor de estômago, dor na barriga e o nosso corpo começa a enrijecer, ficar tenso. Nas reações cognitivas, que têm a ver com os nossos pensamentos, a gente pode ficar confuso, a gente pode começar a ver as coisas de forma distorcida, não conseguimos pensar de forma racional e nem ter clareza do que está acontecendo com a gente. E acontece aqui um processo que a gente chama de sequestro da amígdala, e não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, que está dentro do nosso sistema límbico. Daqui a pouco eu falo mais para você dessa pecinha importante no manejo da nossa raiva. E temos as reações emocionais, ou seja, a gente se sente revoltado, irritado, ameaçado, inferiorizado, provocado e até mesmo não respeitado. Quando falamos dos comportamentos típicos, a gente pode ter os comportamentos adequados, que estão relacionados ao nosso autocontrole, à gestão emocional, a ser assertivo com a resposta que a gente vai dar para aquela raiva, não gerando assim outros problemas. Nos comportamentos típicos inadequados, vem a agressão, a violência. A gente até usa um termo, colocar os pés pelas mãos, ou seja, eu faço sem pensar e depois eu posso me arrepender. Ou até mesmo a gente pode explodir para dentro quando a gente não consegue usar os 2 tipos de comportamentos típicos anteriores. E aí gera ruminação, remorso. Ruminação é aquele processo de ficar assim, sabe? Ruminando, pensando numa coisa sem parar. O remorso, isolamento social, ou seja, eu me afasto de tudo e de todos. Culpa, vergonha, doenças físicas e emocionais, como por exemplo, ansiedade ou depressão. E a gente ainda tem sobre a raiva duas formas de manifestação. O estado de raiva em si, que é uma manifestação no momento e pode variar de irritabilidade até uma explosão. Ou um traço de raiva que aí tem mais a ver com a sua personalidade. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem uma tendência tipicamente para perceber as situações mais como desagradáveis ou frustrantes e até se irritarem mais fácil do que outras pessoas. E aí a gente chega então na fisiologia da raiva. Ela é associada como uma cascata de reações hormonais, tudo para o nosso corpo se defender. E é importante a gente saber disso, porque dependendo da intensidade, essa cascata hormonal, ela já está atuando no nosso corpo antes de tudo. Lembra que eu falei para você da amígdala cerebral? Então, a amígdala cerebral, ela fica aqui dentro, ó,
desse sistema límbico que é a sede das nossas emoções. Quando a gente está com raiva, o nosso emocional fica mais ativado. E a implicação disso é que a nossa capacidade de raciocínio diminui, ou seja, temos a tendência a ter mais reações impulsivas, podendo tomar atitudes que muitas vezes a gente acaba se arrependendo. Mas qual que é a real importância, Lê, de eu aprender a manejar a raiva? Bom, basicamente, a preservação da nossa saúde, porque hoje estudos comprovam que o aumento da hipertensão arterial, problemas coronarianos, problemas sociais e de relacionamento tem como principal ingrediente a raiva. Vamos então aos 11 passos para manejar a nossa raiva. Fica comigo. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você está com raiva. Admitir isso e prestar atenção fisicamente como você está se sentindo. Segundo passo, aprenda a reconhecer o que deixa você com raiva. E na psicologia nós chamamos isso de gatilhos. Terceiro passo, preste atenção a 3 etapas da raiva. A afronta, aquilo que efetivamente foi o ataque, começar a sentir coisas no corpo e a resposta que você vai dar para a raiva em si. Quarto passo, entender que algo só se torna uma provocação se você achar que é, se você aceitar. Quinto lugar, entender que as reações do corpo têm o poder de aumentar a raiva. Lembra lá das sensações físicas? Sexto lugar, entender que o agir agressivamente vem por último. Isto é importante para saber que dá para a gente fazer alguma coisa diferente antes de explodir. Sétimo, dominar a raiva logo no começo. Lembra lá do primeiro componente? Você aceitar que você está com raiva e começar a vasculhar outros sinais que estão vindo, que estão despertando no seu corpo? E aí também avaliar como você avaliou a provocação e pensar se tem como ver isso de outra forma. Oitavo lugar, interagir com a sensação emocional e física. Lembra que você sabe quais as reações físicas que ajudam a raiva a aumentar? Pare, olhe para si mesmo e decida: eu vou respirar, eu não quero me arrepender. Se o corpo estiver enrijecido, relaxe. Nono passo, respiração. Enquanto falar consigo mesmo, usar, por exemplo, a respiração diafragmática, que é aquela respiração onde a gente sente a nossa barriga. Tem um músculo diafragma embaixo aqui do nosso pulmão, tem um músculo do diafragma, que nem uma sanfoninha. Ele expande e ele reprime, expande e reprime. E usar técnicas de relaxamento. 10º passo. Agora que você já controlou o impulso, tente colocar a raiva de forma mais assertiva. Se ainda não conseguir, beba um copo d'água, mexa o seu corpo, saia de perto para conseguir pensar de que forma você poderia responder de forma mais assertiva. E o 11º passo, que agora que você dominou a raiva, você resolver o assunto de forma mais assertiva, ou seja, com um comportamento típico, assertivo e mais funcional para você mesmo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.